Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Eu sou o João Blanco, estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha e hoje temos um convidado, Gonçalo, ou no mundo da internet conhecido como Gonzalo, criador do maneísmo e um fã do Sporting Clube Portugal. Olá, Gonçalo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, antes de mais. Boa noite, quer dizer, não sei, aqui já está boa noite. Pois aí é diferente. Yeah. Pronto, para quem não sabe, o Gonçalo está nos Emirados Árabes Unidos, certo? Certo, exatamente. Olha, já agora só uma nota, o Marcelo Kaiser está a treinar aqui, Kaiser Ball. Pois estava. Yeah. No Al Jazeera, sim. Grande. Grande Marcelo Kaiser. Mas pronto, hoje vamos falar um bocadinho sobre as jovens promessas do Sporting nos últimos anos. Nós tomámos como ponto de partida o último campeonato do Sporting, portanto foi há um bocado. E para também apanharmos Cristiano Ronaldo e Quaresmas e isso tudo desta vida. Pronto, o Sporting tem uma fama de ter bons jogadores na formação, tal como tem Porto e Benfica também. Só que o Sporting muitas vezes começa a emprestar esses jogadores e depois eles vão se perdendo no tempo entre empréstimos e depois ou o contrato acaba ou qualquer coisa. Temos alguns exemplos, como o Xavi, o próprio Carlos Maneca, de quem o Gonçalo é grande fã. O Geraldo, o Gold e isso tudo. Gonçalo, porquê é que achas que entram nesta espiral de empréstimos e depois não conseguem sair? Falando principalmente agora do Sporting mais recente, quer dizer, havia a equipa B, não é? Que entretanto deixou de haver, eu acho que acabou por ser um erro, porque acho que a equipa B era importante para ter um patamar intermédio entre a formação de júniores e depois o empréstimo. Ou seja, eu acho que é muito difícil um jogador passar do patamar de júnior para um empréstimo numa primeira liga, por exemplo. Acho que é uma diferença muito grande, e se houvesse uma equipa B pelo meio, essa transição era mais natural, e se calhar ele chegava a essa equipa de primeira liga e já conseguia ser titular, e os jogadores chegam a essas equipas e não conseguem impor-se. Por exemplo, o caso destes dois exemplos, que foi o Xabi, né, e o Gold, por exemplo. E nenhum deles foi titular, se não me engano, nas equipas onde esteve. Agora o Gold está a começar a ser titular no Farense, né? E estava até, mas quer dizer, é uma equipa de segunda liga, lá está. Se ele estivesse no Sporting B, se calhar a ter alguma relevância, se calhar poderia ter ido diretamente a uma equipa de primeira liga, que acho que faz uma diferença grande. Porque geralmente no passado houve vários empréstimos que correram bem também, não é? Agora o contexto está um bocado diferente, mas por exemplo o Adrien Sim. Foi emprestado à Académica, não foi? Que ainda nos roubou uma taça de Portugal. Exato. O Adrien e o Cédric. Pois foi, ainda queimou tempo, né, na final. Exato. O Wilson e Eduardo, os empréstimos, nós sabíamos que era aquele jogador que emprestávamos e que dificilmente ia regressar, mas marcava-nos sempre. Depois acabou por regressar num contexto muito específico, numa época de zero exigência, porque o Wilson também é um jogador que teve sempre emprestado, mas no fundo sabíamos que não era aquele avançado para uma equipa que quer mesmo ser campeã, não é? Sim, mas ainda assim marca sempre. Sim, é incrível. Continua a marcar. Não há... A verdade é que o Wilson Eduardo saiu a custo zero do Sporting, não foi? Sim, acho que sim. Por acaso não sei, mas ele já foi definitivamente para o Braga, não é? Sim. Pois, depois há também aqueles casos, agora vou falar só mesmo desta época, que é os casos mais óbvios, né? Que é o Mateus Pereira e o Palhinha. Pronto. E já não falo do Demiral, porque isso foi uma aberração. Vocês podem emprestar um jovem se não acreditam muito nele, mas na expectativa de ver o que é que ele dá, num contexto diferente, mas se é para isso não põe uma cláusula de 3 milhões. Claro, que é para ver o que é que está e não faz sentido. Para isso mais vale não pôr cláusula, não é? Cláusula de 3 milhões é o mesmo que nada, não faz sentido. Exato. Pronto, e no caso do Mateus Pereira, por acaso o empréstimo até está a correr bem. O Mateus, eu na altura até, quando o Mateus e o Gelson jogavam os dois na equipa B,
E eu até gostava mais do Mateus nessa altura, depois o Gelson é que acabou por subir mais rápido que o Jorge Jesus, não precisa de empréstimo, porque o Jesus aí por acaso apostou mesmo nele forte. Sim. Mas pá, o Mateus também está a começar agora, pronto, tem uma cláusula de 10 milhões, não é? Ou 15, não tenho a certeza, mas por causa desta situação do Corona, não sei se eles vão conseguir ativar a cláusula. Sim, acho que hoje até saiu uma notícia a dizer que o Sporting tinha dado mais um mês ao West Bromwich para Pois pagar é, por a mim não cláusula. davam mais meses, era assumir o erro e perceber que o Mateus Pereira era melhor que o Rezé e que o Bolassi, mas pronto. Exatamente, sim. Mas vá, isso já é uma questão quase de gestão de direção e não tem tanto a ver com formação em si. Exatamente, se nós fôssemos pela gestão de cada direção nunca mais Pois, saímos exato, porque há certos casos em que são demasiado óbvios, né? Exato. E em relação, pronto, no geral acho que é isso. Agora, querem falar mais de casos para trás, de jogadores emprestados que... Não, eu acho que tu estás a abordar isto bem, sim. Então, por exemplo, Rodrigo, tu concordas com o Gonçalo disse agora? Bom, em primeiro lugar, olá Gonçalo, muito obrigado por teres vindo, eu que sou teu fã. Obrigado. É mesmo um orgulho para mim estares aqui connosco. Eu concordo com tudo aquilo que o Gonçalo disse. Acho que além do Demiral ter aquela cláusula ridícula, houve outro jogador que até chegou a ser capitão do Sporting e da seleção inglesa que também tinha uma cláusula ridícula, Eric Dyer. O jogador inglês que passou grande parte da sua formação no Sporting tinha uma cláusula de 5 milhões para clubes ingleses. Para mim, ele era um excelente jogador, continua a ser, e acho que foi um dos grandes erros do Sporting, foi tê-lo vendido por 5 milhões. O Mateus Pereira, acho que também é outro exemplo, foi um jogador que no Championship destruiu completamente. Grandes jogos por parte do brasileiro. Eu acho que, na minha opinião, ele é melhor que o Rezé e o Bolassi, como o Gonçalo disse, e acho que esse tem sido um dos grandes erros ao longo das direções do Sporting, que é contratar jogadores tendo os jogadores da formação para essas posições. E jogadores da formação, jogadores jovens, precisam de tempo para se afirmar. O Mané, no outro dia, estava a responder perguntas nos seus stories, e ele disse, num jogo em que ele conseguiu marcar um golo e cravar um penalti, passado 16 jogos é que foi titular. E acho que falta apostar mais nos jovens. Sim, exatamente. Rocha? Olha, eu concordo com tudo o que vocês disseram. O caso do Mateus Pereira é dos que mais me impressiona pelo lado negativo. Porque acho que mesmo na formação andava a jogar muito. Depois penso que foi o primeiro empréstimo dele, acho que foi ao Chaves, se não me engano, em 2017. E a verdade é que ele foi sempre a subir o mercado de valor dele, e aqui o Transfer Market avaliou em 12 milhões. E tendo em conta que no Sporting ele valia 2, uma grande evolução, e agora o Sporting vir vendê-lo, acho que é um grande erro por parte da direção. Falando em outros empréstimos, vocês já falaram em vários jogadores, por isso vou falar num que ainda não mencionámos, que para mim é um grande defesa, que é Domingos Duarte, que está em Espanha. Ele também foi emprestado e agora vai sair, ou saiu, por 3 milhões de euros. Já foi vendido. Exato. Pá, e acho que ele está a dar provas dadas na Liga Espanhola. E é mais um dos grandes erros do Sporting, na minha opinião. Sim, eu concordo só uma coisa. Eu acho que no caso do Domingos Duarte, principalmente porque fomos contratar o Ilori, não é? Ou seja... Sim. Eu não digo que o Domingos Duarte Como é que seja o central que tu precisas para uma equipa campeã. Eu acho que mesmo que ele estivesse cá, o Coates e o Mateo eram os titulares mais ou menos de cara. Sim. Se calhar até tínhamos contratar outro gajo para estar ainda entre eles. Mas, epá, estás a ver? Para que é que vamos estar a investir? Sim. Por exemplo, o caso do Mateus Pereira. É muito mais fácil para um treinador apostar num jogador que foi contratado do que um jogador da formação, não é? Porque tem mais que justificar o investimento. Claro. Porque o Mateus Pereira teve cá, eu lembro-me de imensas pré-épocas em que ele teve bem e depois desapareceu. Eu não sei, claro que nós não sabemos o que é que acontece nos treinos, não é? Se calhar às vezes o treinador não aposta no jogador. Claro. O que nós vemos é muito superficial. Mas a verdade é que se calhar se fosse um jogador contratado, insistiam mais nele. E um jogador de formação desistia mais facilmente.
E Eu acho é que o melhor Mateus. investimento é a formação, no sentido em que o maior erro do Sporting foi investir nos jogadores errados, porque tendo em conta, imagina no caso do Domingos Duarte, é verdade, eles já não sei por quanto é que pagaram pelo Ilori, mas uns 4 foi um jogador que já vinha com cerca de quê? 26, 25 anos, que não tinha jogado muito, assim tanto em Inglaterra. É verdade que ele já tinha feito a formação no Sporting, mas pagar esses milhões por um jogador mediano que depois veio a provar que ainda era menos que isso, tendo o Domingos Duarte na formação, é sempre difícil de aceitar, principalmente para os adeptos do Sporting. E o caso do Ilori é o fator psicológico também, porque ele saiu da maneira que saiu e estava no caso em que claramente o Sporting era um passo gigante em relação ao que ele estava a ter. Claro. Sim, exatamente. Não, só acabando aqui o tema do Domingos Duarte. O Mathieu lesiona-se muitas vezes. Ele tem um problema qualquer no joelho e ele está muitas vezes parado. E eu acho que o Domingos Duarte, não sei se ele também fez pressão para sair, isso não sabemos, mas ele, se tivesse ficado lá, seria sempre um terceiro central. Talvez não evoluía tanto como tem evoluído, mas volta e meia ia jogar, porque o Mathieu lesiona-se muitas vezes. E acho que é uma grande perda para o Sporting, o Domingos Duarte. Ele está com 29 jogos pelo Granada, que é imenso. Sim. Ele é titularíssimo. Sim, que é uma equipa surpresa da Liga. Estou-me a lembrar agora de um também, que é o Ivanildo Fernandes, que eu também gostava muito dele na época que ele fez no Moreirense. Depois não sei, vim agora aqui ver ao 0-0 e reparei que ele foi emprestado a Trabzonspor, não fazia ideia, e depois a outro clube turco que eu nem consigo dizer o nome. Portanto, não sei, mas eu, pelo menos é porque ele fez no Moreirense, eu também gostei muito e acho que ele estava mais ou menos ao nível do Domingos Duarte nessa altura, talvez, não sei. Sim, exatamente. Também falando um pouco do Mateus Pereira, a culpa talvez não tenha sido só dos treinadores, era porque... E o Twitter dele? Exatamente, e o Twitter, é isso. Ele primeiro jogou com um novo treinador, que foi o José Peseiro, quando... foi na última época, quando o José Peseiro era o primeiro treinador do Sporting. Primeiro jogo contra o Moreirense fora, o Mateus Pereira podia ir para o banco, não, acabou na bancada porque foi reclamar de não ser titular. E depois, entretanto, foi emprestado à Liga Alemã e ganhou o melhor jovem jogador da Liga Alemã 1 ou 2 vezes. E pronto, valorizou, mas é óbvio que um jogador com estas questões de disciplina, exatamente, disciplina, é óbvio que não pode passar para titular só pela qualidade que tem a ver o mínimo respeito, certo? Então, mas por exemplo, o Rezé também era um jogador que quando apareceu no Real Madrid, e eu no outro dia compartilhei um vídeo contigo de um gol dele espetacular, em que ele recupera a bola e arranca, ninguém o apanha, e o que o tramou foi exatamente isso, foi o comportamento extracampo. Portanto, mas agora também ir buscar um jogador que também tem esses comportamentos e ter lá onde provavelmente o salário do Mateus era mais baixo e apresentava melhor qualidade e maior margem de progressão, acho que o Sporting ficou a perder. Sim, claro, mas já sabemos que o Sporting não é o expoente máximo de coerência. Pronto. Outra grande parte também de muitas promessas do Sporting é que muitas vezes saem a saldos, sendo porque estão depois de empréstimos e o contrato está quase a acabar e mais vale vender do que não receber nada, ou por simples má gestão. Um bom exemplo que já deram foi o Demiral, que 3 milhões e meio, Jesus. Domingos Duarte também. Paulo Oliveira, que também tinha feito uma boa época, uma relativa boa época com o Marco Silva e depois está por 4 milhões, o Eric Dyer por 5, entre mais exemplos. Gonçalo, porquê é que achas que... Qual é que é o principal fator para haver tantas vendas assim, saldos dessas promessas do Sporting? É assim, eu acho que acaba por ser várias incompetências seguidas mais do que por culpa dos próprios jogadores, porque não pode ser só culpa dos jogadores, por muito, sei lá, vamos dizer, mal formados que eles sejam. Não pode ser só culpa deles se são tantos, né? E tipo, isto já vem desde que sou do Sporting, isto existe. Os jogadores a querer sair, a fazer pressão para sair. Sim. Os jogadores da formação, estou a falar da formação, não é? Não estamos a falar de contratações. Sim, claro. E nem vamos falar daquelas 30 épocas seguidas em que o Adrien Sim. Epá, tudo. O Motinho também era capitão, quer dizer, isso não acontece em mais lado nenhum. Mas, por exemplo, depois também houve um caso que eu gosto sempre de fazer esta comparação, que é, não é um jogador da formação, mas foi o Carrilho que saiu a custo zero para o Benfica. Sim. Porque não quis renovar e ficou encostado. Pronto. E essa época
Vocês sabem que essa época foi a 15-16, foi aquela que não fomos campeões por muito pouco, né? E que se tivesse Por Brian. Por Brian. e, pá, se tivéssemos sido campeões aí, toda a gente teria achado justo, pronto. Não, qualquer uma das duas equipas podia ter sido campeão e ninguém ficava escandalizado. E o Carrilho ficou encostado desde, sei lá, jornada 5 ou 6, já nem sei, ou se calhar antes até. Sim, eu lembro que eu acho que o primeiro jogo em que o Carrilho não jogou foi contra o Lokomotiv, em casa para a Liga Europa. Perdemos 3-1 e a capa, acho que do recorde no dia a seguir Pois foi foi. Carrilho. O Tobias faz um grande erro nesse jogo, logo no primeiro gol, eu lembro-me. Exatamente. Pronto, e o que é que aconteceu? Aí optámos por tentar dar o exemplo, né? E dizer, olha, não queres renovar, agora não jogas. E se calhar, não sei, mas a verdade é que faltava sempre assim um grande desequilibrador ao longo dessa época. O Gelson estava a começar, não era aquele jogador que às vezes não tinha a influência que queríamos. Acabou-se por descobrir aquela solução do João Mário à direita, que acabou por correr muito bem. Mas quantos jogos é que tinha dado de jeito um Carrilho a sair do banco? Estão a ver? Nessa época. Se calhar tinha Sim. Olha, ele fez 7 jogos o Carrinho deve nessa ter sido época. primeiros. Playoffs da Champions, não sei o quê, com o CSKA, deve estar a contar com Sim, isso. sim. Mano. Epá, esse pá, playoff. se calhar vamos supor que o Carrilho tinha jogado e tínhamos sido campeões e a seguir sair a custo zero. Alguém se lembrar que ele saiu para o Benfica a seguir? Ou... Estão a ver? Por exemplo, o Porto tem um caso semelhante, o Sim, Herrera e o exatamente. Brahimi não queriam renovar, mas continuaram a jogar até ao fim. Por isso é que eu digo, isto é mais uma exatamente. questão de gestão e de perceber o que é que são as prioridades. O Porto sabia que o Brahim e o Herrera iam sair a custo zero, mas não foi por isso que deixou de utilizá-los e o Porto foi campeão, não é? O Herrera também no... Porque eram importantes. Exato. Portanto, claro que sabendo que o Carrilho ia para o Benfica, claro que é um peso diferente, mas eu tenho a impressão que estas situações no Sporting são sempre geridas da pior forma. Nós raramente temos um jogador que amua e corre bem. Lembram-se do Paulo Bento, a quantidade de jogadores que ele castigava também. Sim, e na seleção também. Pá, o Sporting tem um histórico de castigar jogadores e de não quererem porque não querem renovar ou porque querem sair, ou os jogadores a pedir para sair. E pá, falando mais especificamente na formação, que é o tema, acho que se calhar tem sobretudo a ver que os jogadores não se revêem tanto no clube. Porque os jogadores, pá, nós temos sempre aquela conversa, os jogadores têm que saber onde é que estão, isto é o grande Sporting, aqui joga-se sempre para ganhar, mas não é isso que eles veem, não é? Eles como nós, quer dizer, os jogadores veem os jogos. Eu sei que o Sporting não joga sempre para ganhar, eu sei que se o Sporting não ganhar em Braga, tipo, não, é normal, não é? É normal, e se o Porto não ganhar em Braga, para eles é mau. É um escândalo. Para nós é normal, já ninguém questiona o Sporting não ganhar um jogo difícil agora. Estão a ver? E os jogadores sabem disso, os jogadores sabem que não estão num clube que é um clube que luta por títulos regularmente. E isso também pesa na decisão deles. Eles pronto, fazem o papel deles. O objetivo de jogar Sim, também, e também lhes tira um pouco da pá, pressão. um clube que nunca está na Liga dos Campeões, um clube que não acho que tem muito a ver com isso. É o próprio rumo que o clube tem tido nos últimos, vamos dizer, 10 anos. Não digo desde o último título, porque pronto, estás 5, 6 anos sem ser campeão ainda é uma coisa, agora estás 18 outra vez, já é outra completamente diferente. Pois, exatamente. Os jogadores sabem que podem ter muitas ambições e mesmo que não digam, e é assim, eles não têm que dizer, nós sabemos todos que eles querem sair. Eu era evitar dizê-lo. Foi exatamente, sim. Rocha, quer dizer alguma coisa em relação a este tema? Sim, olha, eu concordo com o que o Gonçalo estava a dizer. Eu acho que os jogadores que estão na formação olham para a equipa A e veem, mas o que é que aqueles gajos estão a fazer? E não devem ficar motivados, imagino eu. E acham que a melhor solução para eles também é sair. Quanto aos jogadores de formação que saem a custo zero ou a saldos, eu acho que mesmo os maiores escândalos é, como já disseram, o Demiral, que se veio revelar um grande jogador, o Dyer, que também já falámos, por 5 milhões, o Yuri Medeiros, que eu até gostava dele, saiu por 2 milhões, e outro que também, pronto, isto já tem a ver com outro tema, que é o caso da academia, mas o Podense, que saiu por 7 milhões para o Olympiacos. Por isso, pá, eu acho que estes jogadores não... É assim, eles são... calculo que sejam ensinados desde miúdos a sentirem o Sporting e a fazerem tudo pelo Sporting, mas depois quando chega àquela idade em que já pensam por si próprios e depois fazem... já o futebol para eles também começa a ser mais um negócio,
vão vendo que o melhor se calhar é sair e fazem essa força para o Sporting e o Sporting vende-os a valores de saldo. E acho que é esse o maior motivo. Sim, exatamente. E depois temos também o caso do Rafael Leão, que era o pai que fazia aquelas Por acaso ia negociações dizer todas. isso, ia dizer a quantidade de Sim, pais de exato. jogadores que falam no Sporting é incrível. É. Já vem Exatamente. depois, vou falar do Bruma e assim, Rodrigo. lembram-se disso. Esse aí foi daqueles que estava tudo alinhado com o Porto. Os outros ofereceram mais $1 milhãozinho e ele lá foi. E pronto, agora está no PSG Yeah. a apanhar O gambezinhos. Bruma dava um jeitão, mas se bem que ele, nessa altura, quando o Bruno Carvalho chegou e foi forçado a fazer esse negócio, porque os contratos já vieram um bocado manhosos da direção anterior, ele foi quase forçado a vender, não teve outra hipótese, e foram bem vendidos. Quer dizer, o Ilori por 8 veio-se a confirmar agora, que agora vale menos de 4. Sim. E o Bruma por 13, ou que foi, pá, na altura não se pode dizer que tenha sido mau também, não é? O Dyer concordo plenamente. Sim, pois não. Ridículo. Também não entendi a cláusula. O Bruno Carvalho tentou renovar com ele, eu lembro-me. Só que acho que queria pôr uma cláusula daquelas muito altas e acho que o jogador não aceitou, então acabou por sair pelo Sim. houve o caso do Moutinho também, que tinha contrato e foi vendido por 11 milhões para o Porto, que também não Esse foi dos maiores sim, escândalos não dessa tendo época. um jogador que era importante, era capitão e sai por um valor tão baixo para um clube rival. Pois. Esse caso é o reflexo da parte de incompetência. Sim, aí não havia da motivo. direção. Aí acho que o Moutinho tinha contrato sequer. Não, era castigá-lo de alguma forma e mais Tinha, dia, menos dia, aquilo ia-se resolver. Não tinha. Pois, exatamente. Rodrigo, queres dar uma coisa em relação a isto? Acho que hoje em dia se perdeu muito o sentido de amor à camisola. Hoje em dia o que há muito é dinheiro. Acho que é o que interessa mais. E até porque eu não queria falar disto, porque é um tema muito polémico, ainda é uma ferida aberta no Sporting, que é as rescisões. Quer dizer, são principalmente os jogadores formados no clube e os capitães que pedem para sair. Pá, não me cabe na cabeça. E o próprio Adrian também todas as épocas a querer sair. Em relação a vendas... E agora a querer voltar. Pois, portanto, exato. pá, é aquela expressão, é cuspir no prato onde se comeu. Quer dizer, eu sou adepto do Sporting, não queria o Adrian lá. E não queria, quer dizer, tal como defendi no podcast do Porto, que não queria que o Marcano voltasse para o Porto, aqui era a mesma coisa. Quer dizer, um jogador que já rejeitou o meu clube uma vez e vai rejeitá-lo de novo, não, muito obrigado. Em relação a vendas assim, ridículas, é Dyer, que 5 milhões para o Tottenham hoje vale 20, e o Demiral por 3, que hoje vale 27. Pronto, acho que é assim. Sempre, eu não sei. Eu sinceramente, há muita malta do Benfica que gosta de ver assim o Sporting no Lousa. Eu não gosto. Eu gostava que o campeonato voltasse a ser uma corrida a 3 sem o Braga. Gostava que fosse outra vez os 3. E tipo, aquele campeonato, o 15-16, acho que foi dos melhores campeonatos que houve em Portugal nos últimos tempos. Campeonato até à última jornada. Eu gostava disso, mas a 3. A última vez que os três se lutaram pelo Sim, título, acho que foi em exatamente. 2006, que na última jornada ainda podiam os três ser campeões. 2006-2007, foi essa época. Por isso. Sim, Nessa época foi o Porto campeão, não foi? Sim, Sim, foi que o Sporting não foi campeão com aquele gol de mão do Passos Ferreira, certo? Já sei. Pronto, é sempre alguma coisa a Sporting. Sim, e na última jornada ainda o Porto está a jogar em casa com o Aves, acho eu, e o Aves chega a empatar o jogo. Ao intervalo, o Sporting estava em primeiro no campeonato, mas depois na segunda parte o Porto ganhou 4-1. Pronto. Isto foi uma diferença. O Porto ficou com 69, o Sporting 68, Benfica 67. Pois. Por isso foi tudo ali por um ponto. Há quanto tempo que isso não acontece? Não estou a dizer que tem de acontecer todas as épocas, mas há sempre, principalmente o Sporting, que fica sempre muito longe dos três grandes, do Benfica e do Porto, neste caso. Fica sempre mais longe ultimamente. 15-16 foi aquela exceção. 15-16 foi o Porto mais abaixo. Ficaram a dois do Benfica. Pois, exato, é que foi mesmo. Exatamente. Nós tínhamos pegado também no caso do Moutinho, que tinha saído para o Porto. Também voltando a um caso muito mais antigo, mas também aconteceu, foi o de Simão Sabrosa, que depois foi para o Barcelona, só depois vai para o Benfica.
E depois nós ficamos naquela, então, não eras nosso, como é que é? Depois também temos o caso agora do Nuno Tavares, que é lateral do Benfica, e que fez a sua formação toda no Sporting. Portanto, Teve no Sporting. Teve Yeah. no Sporting, formado no Sporting. Casa Pia Isso eu Sporting. E Não falaste sabia. do Simão, também aconteceu mesmo com o Quaresma, né? Também Barcelona e depois Porto. Pois, Exato, com o exato. Quaresma. Portanto, Gonçalo, porquê é que achas que eles, mesmo que seja direto do Sporting para um rival, ou que depois vão para o grande da Europa e voltam para um rival, isto também vai ao encontro daquilo que tu tinhas dito, que era do... Não, que o Rocha tinha dito, que era do sentido do Sporting, e depois eles começam a pensar pela própria cabeça e vão pelo que é que fazem melhor, mas porquê é que achas que isto é uma coisa que se tende a repetir? Nos últimos anos nem tanto, mas que aconteceu durante algum tempo regularmente. Olha, honestamente, nem sei muito bem, mas eu acho que também é culpa do Sporting não aproveitar as oportunidades, não é? Porque no momento que o Quaresma vai para o Porto, também podia ter ido para o Sporting. O Porto não há ter oferecido umas condições assim tão melhores do que o Sporting poderia oferecer, ou o caso do Simão no Benfica, estão a ver? Se calhar há oportunidades que o Sporting não aproveita e pá, não sei. No Sporting também há muito uma espécie de uma utopia de queremos ter a equipa toda da formação. Os adeptos parece que adoram isso. Sim, E não, percebo, às vezes nem sim. se importam de perder se a equipa for toda da formação, não é? E para às vezes, não somos campeões, mas tínhamos Sim. 8 jogadores no 11 da formação. O que é que isso interessa? Isso aconteceu agora Sim, porque exatamente. houve uma coincidência em que houve vários jogadores da formação que não saíram tão cedo, que foi, por exemplo, o Patrício, ficou para sempre, né? Tipo até aos 30 anos quase. Não é normal. O William também era para ter saído logo após a época do Jardim, que acho que foi a melhor dele de longe, foi a primeira época logo no Jardim, com o Culinário Jardim, era para ter saído logo por aí e acabou por ficar muito mais tempo do que o que se esperava. E depois surgiram também, agora falando na época das rescisões, surgiu também o Gelson no Podense, Rafael Leão, e conseguiu-se fazer ali uma equipa boa, baseada na formação até, que eu acho que é capaz de ter sido, desde que eu vejo futebol, capaz de ter sido assim, o melhor plantel do Sporting, pelo menos em termos de 11 inicial. Acho que a equipa do último ano do Jesus era capaz de ser a melhor do Sporting desde que eu me lembro, porque o Rui Patrício agora das redes dificilmente arranjas melhor. Sim. Centrais com Coates e Mateo, depois lateral esquerdo era o Coentrão, lateral direito era o Piccini, que apesar de ser um bocado mal amado ao início, a verdade é que não arranjas nenhum lateral direito melhor nos últimos 10 anos, se calhar, no Sporting. Depois William era o que era, tinhas Bruno Fernandes, obviamente, né? Depois havia Gelson, havia o Base Doce, Podense, Rafael Leão, Brian Ruiz depois ainda voltou a jogar com regularidade, portanto tinhas imensas opções. E aí tinhas uma equipa baseada na formação e que acabou por depois os jogadores da formação foram todos os que rescindiram quando aconteceu aquilo. Deu a ideia que foi mais aproveitar uma oportunidade, não é? Quase. Deu quase a ideia que foi eles quase que parecem felizes por aquilo ter acontecido para terem um motivo para ir embora. Exatamente. Sim. Olha, sim. olha, já que aconteceu isto, estamos a aproveitar. Era agora ou nunca. Porque tiveram um motivo legal para ir embora e o William, por exemplo, o William chega ao Betis e na apresentação beija o símbolo do Betis. O que é isso? Isso é que não tem nada na cabeça, quer dizer, Pois foi. ele sabe o significado de beijar um símbolo de um clube sequer, um clube que ele está a jogar pela primeira vez e espera-lhe igual ser o Betis ou ser o Granada, estás a ver? Sim, parecia o Coentrão, era do Betis desde pequeno. Era Pronto, o William. Lá está, isto vem tudo. Eu acho que claro que já não existem casos como o do Gerrard e como o do Totti, pronto, mas se tivesse acontecido um caso semelhante no Liverpool ou na Roma, eles não rescindiam, estão a ver? Não tinham rescindido. E um jogador que eu por acaso pensava que ia ser dos primeiros a dizer, não estou para isto, vou-me embora, era o Mateo, e por acaso veio-me a surpreender imenso, porque ficou e depois até no final da taça, no final da taça de Portugal do ano seguinte até chorou e tudo, pronto, claro que chorar só por si não quer dizer muito, mas nós aí percebemos que era sincero, não é? E acho que até o Bastos, que foi dos que teve mais consequências físicas até e aguentou-se. Sim, Não, exatamente. o Bastos E dos jogadores que mais depois acabou por voltar, pronto, já se lembrou de Carvalho, isso acaba por ser uma discussão já mais sensível, porque há pessoal que mesmo depois de regressarem continua Sim. a não saber.
Simpatizam, Sim, eu exato. simpatizar com eles, sim. Há uma forma de ver as coisas, que há pessoas que valorizam mais eles terem rescindido do que terem voltado. Há outras que valorizam mais eles terem voltado do que terem rescindido. Sim. Pronto. Mas a verdade é que Pois, não era exatamente, uma sim. solução. A verdade é essa, isso quer dizer alguma coisa. Diz. E eu acho que lá está, é como eu digo, como há muitos casos, isto não é só um jogador ou outro, estão a ver? É quase todos os jogadores da formação do Sporting que têm algum sucesso, acontece alguma coisa dessas. Ou quer sair, ou sai para um Sim, rival, sim. ou sai a custo zero, ou rescindiu, pronto, neste caso. Dificilmente arranjas um jogador da formação que sai Sim. e é bem visto pelos Sportinguistas. Até o João Mário, que foi um gajo que até esteve mais ou menos a bem, agora disse qualquer coisa no Lokomotiv sobre o Lokomotiv ser um desafio mais interessante que o Sporting. Começou logo tudo, traidor, seu Judas, fica lá aí. Mas ele tem razão, é um desafio mais Sim. interessante que o Sporting, a Liga Ruta, tipo, não. Pelo amor de Deus. Sim, está a jogar Champions. E Champions. Exatamente. Acho que é a Mas é o que eu digo, palavra-chave. isto não é um problema. Se o Sporting fosse um clube bem estruturado, com o rumo certo e em crescendo, os jogadores não faziam tanto isto, estão a perceber? Os jogadores sabem que o Sporting é um clube sem futuro. Por isso é que também não tem aquele respeito que os do Benfica e do Porto acabam por ter. Por exemplo, o David Luiz, o Di Maria, jogadores que já saíram há imenso tempo e continuam a Sim, e até o Bernardo O Silva. Bernardo Silva está farto de Sim. dizer que vai voltar, mesmo Nelson estando em Semedo forma. também sempre fala bem. Pá, os jogadores do Sporting Também, dificilmente um jogador sai e é bem visto pelos adeptos. Sim, exatamente. Parece que os adeptos do Sporting têm algum complexo de se sais, é sair para sempre, já não voltas mais e vais ser mal amado. Acho que o último jogador que não Exato. aconteceu isso foi o Nani, O que Nani, voltou várias vezes. olha, bem visto. O Nani foi Sim, deve ser exatamente. um mesmo dos muito poucos que as pessoas querem de volta e... Porque, por exemplo, o Adrian, como vocês disseram, o Adrian, se forem fazer uma votação, se calhar metade, se calhar metade diz que sim, metade diz que não quer saber. Sim. Então, Rodrigo, o que é que tens a dizer sobre este tema? Bom, eu acho que mais que o Sporting sofreu com isto, acho que o clube que mais sofreu com isto nos últimos anos foi o Benfica. São muitos jogadores que passaram pelo Benfica e que vão parar a um rival. Não só jogadores, também treinadores. Temos o Maxi, o Coentrão, Bruno César, Markovic e o Jorge Jesus. Mas falando agora do Sporting, eu anotei alguns jogadores que foram o Carlos Martins, que eu não sabia que tinha passado pelo Sporting, mas que foi mostrar um jogador no mínimo importante no Benfica. O Simão, que é adorado pelos adeptos do Benfica. O Moutinho, que eu nunca percebi porque é que foi para o Porto, sendo o capitão do Sporting. E vou tocar aqui num tema também sensível, que eu acho que aquilo que o Miguel disse, que é, eu acho que já, quando os jogadores começam a pensar pela cabeça deles, acho que há agora um risco enorme disto acontecer, de um jogador ir para o rival, quer dizer, parece que os jogadores não respeitam o clube onde estão, não respeitam a camisola. E aquilo que disseste do William, Gonçalo, acho que foi a prova dos novos, como se costuma dizer, quer dizer, o primeiro dia em que ele está no Betis vai beijar o símbolo do Betis. Se fosse um Barcelona ou um Real Madrid onde ele sempre sonhou jogar, ok, vá que não vá. Agora o Betis, acho que ninguém sonha jogar no Betis, a não ser alguém que seja da zona de Sevilha. Mas pronto, também temos o exemplo do Carrilho, que sai custo zero para o Benfica, onde também não veio provar nada para a minha equipa. O João Carlos Teixeira, que passou uma época no Porto, mas que agora até está a jogar bem no Guimarães. E Nuno Tavares, que vamos ver. Eu acho que ele é um bom lateral. Agora tem o Grimaldo a tapá-lo, é verdade, mas vamos ver com o tempo o que é que dá. Muito bem. Rocha? Olha, eu acho que os dois assim mais importantes, digamos assim, foram os que o Gonçalo falou, de Simão Sabrosa, que também, na minha opinião, penso que a passagem pelo Barcelona não foi assim espetacular e depois foi parar ao Benfica. A verdade é que o Barcelona fez um bom lucro com ele até, ainda fez um lucro de 9 milhões, perto disso. E depois o caso do Quaresma. O caso do Quaresma penso que é um bocado diferente, porque ele saiu do Sporting depois de fazer lá toda a sua formação, foi para o Barcelona, não lhe correu muito bem, e o Porto
estava interessado em vender o Deco, digamos assim. E foi meio que uma troca. Claro que o Porto ainda recebeu alguns milhões pelo Deco. Mas foi o Quaresma meio que arranjou aquilo e facilitou a vinda do Quaresma para o Porto e a saída do Deco para o Barça. Por isso acho que foi ali um negócio mais complexo, digamos assim. E a verdade é que mesmo, e o Quaresma já o disse várias vezes, mesmo tendo feito a formação toda no Sporting, e está muito agradecida a toda a estrutura do Sporting, passou a ser do Porto. E essa mudança assim de pensamento dos jogadores é que é pronto, um pouco estranha, e tem a ver com isso que eu disse há pouco, de começarem a pensar um pouco pela sua cabeça. Um jogador que nós ainda não falámos e que não saiu para um rival, mas o que eu também acho interessante é o Thierry Correia, que penso que foi queimado completamente no Sporting e não sei se foi emprestado ou vendido para o Valência. Foi vendido. Foi vendido. 12 milhões. Pronto. Ele queimou-se no 5-0. Sim, exato. E eu não acompanho muita formação do Sporting, mas acho que ele até era bom. Fez, na época de 18-19, fez 2 jogos pelo Sporting e nunca mais foi usado. E acho que foi um jogador queimado pela estrutura do Sporting. Foi mal utilizado, como também, por exemplo, o Sevillar também foi mal utilizado. E por isso, pronto, é isso. Por acaso, no caso do Thierry Correia, ao contrário, nunca vi assim grande potencial e acho que os 12 milhões foi bom negócio. Não, sim, é verdade que para receber 12 milhões para um jogador de formação que fez tão poucos jogos pela equipa principal, ele acaba por ser um bom negócio. Não sei se não daria. Não, mas não é isso, é que eu acho mesmo que ele não ia dar assim grande jogador. Por acaso, não. Entre ali o Ristovski, era igual. Sim, também é verdade, sim. Sim, exatamente, sim. O Thierry Correia, deixa-me só discordar de uma coisa que o Rodrigo disse. Eu acho que o Thierry Correia, pronto, independentemente que se ele viesse a ser o próximo Lame ou não, eu acho que o Thierry Correia não foi queimado no 5-0, porque ele até foi titular nos jogos a seguir. Eu acho que o Thierry Correia foi queimado porque o Sporting precisava de vender, na mesma, porque a direção percebeu, ok, não vamos vender o Bruno Fernandes nesta janela, portanto vamos vender outros 2. E venderam o Rafinha por 21 milhões, acho eu, e o Thierry por 12. E pronto, foi queimado porque precisavam de queimar alguém para além do Rafinha. Mas acho que foi isso. Passando agora também um pouco para as promessas do plantel atual. O Sporting tem alguns bons jogadores jovens no plantel atual, como por exemplo o Pedro Mendes, o Plata, o Camacho, o Giovane, o Bragança, o Max e o Gelson Dalla. No plantel atual, ou emprestados, mas ainda ligados contratualmente ao Sporting. Plata, que até já foi o terceiro melhor jogador no Mundial Sub-20, no último, que ocorreu no último verão. Portanto, Gonçalo, quais é que achas que deste lote vão dar os melhores jogadores no futuro? Então, eu gosto dos que tu disseste, gosto principalmente dos extremos do Plata e do Camacho, mais do Plata talvez, apesar de até jogar menos, mas o Plata eu já tenho seguido desde o Sub-23, eu não vi muitos jogos do Sub-23, mas os poucos que eu vi, ele chama-me sempre a atenção e na equipa A está a conseguir ser influente quando joga, quer quando entra, é um jogador que nós não temos no banco, geralmente um jogador com as características dele, ou quer quando é titular. Houve um jogo que ele entrou que foi com o Portimonense, que até estávamos a jogar com -1, e foi aquela reviravolta de 2-0 para 4-2. Lembram-se? Exato. E sim, depois houve outro Liga, também, sim. que ele até fez uma assistência e marcou no único jogo que foi titular, acho eu. Não me lembro qual é que foi o adversário. Sim, foi contra o Boa Vista em casa, não me lembro da equipa. Exatamente. Pronto, eu gosto imenso do Plata e acho que ainda não vimos o suficiente, mas acho que tem tudo para dar um jogador importante no futuro. O Camacho, eu também gosto. Eu acho que a equipa do Sporting como está atualmente, acho que devia ser Camacho e Plata titulares. Bolassi e Ressa já foram embora, até porque sendo emprestados nunca achei que fizesse sentido apostar neles em vez de jogadores da formação, que podem ser valorizados cá, enquanto que os outros é garantido que vão embora no final da época, não é? Portanto acho que faz mais sentido apostar em jogadores da formação. Portanto, por mim até era Plata e Camacho titulares. Depois há outro que é o Giovane, que eu não sou o maior fã.
Eu acho que ele não é muito inteligente. Acho que é muito objetivo, ele sabe sempre o que é que quer fazer. Tipo, ele pega na bola e vira-se quase sempre para a baliza e faz sempre qualquer coisa, ou parte logo para o drible, ou vai logo para a linha de fundo, ou remata. Ele é mesmo bem objetivo, ele parece que pensa rápido. Só que na maior parte das vezes decide mal. Na maior parte das vezes é se calhar 80% ou 90%. Portanto, eu não sou o maior fã do jovem. Estou a dizer isto porque muita gente gosta dele. E se calhar muita gente ainda acha. Eu nem sei que idade é que ele tem, deixa-me só ver aqui. Sim. Mas deve ter para uns 22 anos, ou assim. 21, ok. Isto tem Mas vai fazer 21, 22 sim. já daqui a um mês, portanto. Enquanto que o Plata e o Camacho têm os 19, estão a ver? Uhum. 22 anos não é aquela promessa em que pode errar em torto e certo. direito, estão a ver? Já tem alguma responsabilidade, já Sim. devia ser. Sim, Já devia ter um exatamente. bocado mais maduro. E o Giovanni parece que é o mesmo nos últimos 3 anos, não mudou nada. O problema é esse. Relativamente a outros que disseste, não sei se disseste, não sei se falaste do Eduardo Quaresma, o central, mas pronto, acho que Não. sim, acho que também pode vir a Esqueci, mas ser, pode acho falar que pode vir a dele. ser importante no futuro. O Mateo está a acabar, não é? Não vai durar muito mais, dará mais uma época já. Acho que é o limite. E não sei, lá está, a equipa B dava jeito agora para estes casos de jogadores que estão no sub-23 e para pularem para a equipa A, acho que faz falta um patamar intermédio, mas não havendo, acho que o Eduardo Quaresma tem condições de não ter que passar por um empréstimo. Acho que pode fazer já a próxima pré-época e talvez fique no plantel. E de resto, há um jogador também que eu gostava muito nos juvenis, quando ele estava nos juvenis, mas que entretanto Júnior sub-23 acho que não evoluiu como eu esperava, que é o Diogo Braz. Não sei, talvez já não vá ser aquela cena que eu pensava que ia. Mas pronto, principalmente isto. Não acho que haja assim the next big thing, como às vezes há na formação do Sporting. Há sempre um jogador que as pessoas dizem, olha, este é que vai ser o próximo, não digo Ronaldo, mas um jogador que vocês sabem que está ali uma pérola. Exato. Um O prodígio. Fábio Silva. Exatamente. O Temos Fábio agora o Silva, nem sei quem é. Não, é o do Porto, é o do É do Porto. Porto. O ponta de lança. Tu por acaso agora também estavas aqui. Sim, Desculpem. Sim, o do Porto. Mas normalmente temos sempre uma referência, né? Temos sempre aquele jogador que, por exemplo, depois do Ronaldo foi Nani, depois Motinho, depois havia o grupo que bocado. E Rodrigo, quais é que acham que destes ou de outros que te lembres, quais é que achas que vão dar melhores jogadores? Eu acho que agora com o Ruben Amorim. Desculpa estar a interromper, só uma coisa. Às vezes também não significa que estás à espera de muito de um jogador, significa que ele vai ser. Às vezes há jogadores que podem surpreender. Por exemplo, o William, o melhor 6 que eu vi no Sporting, Sim, certeza absoluta, dificilmente arranjamos outro como ele. E ninguém esperava nada, e estava emprestado ao Bruges e era central até, nem sequer impressionava muito. Às vezes acontecem casos desses, pronto. Só para dizer. Sim, claro. Também acontece o contrário. Sim, o Joelson pode estar muito bom, mas depois aqui não significa que não acredito que não possa sair um jogador que vá ser titular de caras, mas para já não. Claro. Talvez o Joelson, como disseram, claro. E se calhar o Eduardo Quaresma, mas mais daqui a uns 2 ou 3 anos. Mas para ir rodando, acho que podia entrar já. Sim, exatamente. Então, Rodrigo, estavas a dizer? Mas para isso que o Gonçalo está a dizer serve os vídeos das capas mais estúpidas da história. Portanto, é por isso. É bom termos estes jogadores que achamos que vão ser muito, mas depois são flops. Mas em relação ao plantel do Sporting, acho que o Ruben Amorim, mesmo discordando totalmente dos 10 milhões gastos por Varandas, o treinador, acho que ele, e provou isso no Braga, é um jogador que tem coragem de apostar na formação e, como o Gonçalo disse, os adeptos do Sporting preferem perder jogos e terem jogadores da formação do que eventualmente ganhar jogos. E eu sublinho principalmente o Max, acho que é um guarda-redes com boa margem de progressão. Acho que o Bragança e o Palhinha podiam perfeitamente estar neste plantel. Para mim, Doumbia não é nada ao pé do Palhinha. O Palhinha acho que é um monstro e que conseguiria a posição de 6 no Sporting tranquilamente. Acho que dá para perceber, consoante os últimos podcasts, que eu não gosto nada de Doumbia. Acho mesmo um jogador horrível. E o Bragança acho que era um jogador para ir entrando, para ir jogando ao lado de Vendel, ou até mesmo no lugar de Vendel.
E acho que um jogador que também vai começar a aparecer é o Eduardo Quaresma. Mathieu, como o Gonçalo disse, está a dar as últimas e ele de certeza que vai segurar a posição. Muito bem. Rocha? Sim, vocês já falaram praticamente todos os jogadores que eu acho importantes. Acho que deles todos, os que eu gosto mais é mesmo o Eduardo Quaresma, o Bragança, o Camacho e o Plata, penso que são os melhores. O Pedro Mendes também gostei de o ver. Ele marcou aquele grande gol na Liga Europa, se não me engano. E é contra o PSV. A entrar já perto dos 90. Acho que ainda só não falámos do jogador que eu também gosto, que é o Rodrigo Fernandes, que é um médio que também já estreou pela equipa principal. Acho que já fez 4 jogos pela equipa principal, mas tem feito a época praticamente toda no Sub-23, mas que também treina regularmente a equipa principal e acho que pode ser das maiores promessas. Depois dos extremos que o Gonçalo estava a falar, eu concordo também com ele. Eu acho que o Camacho e o Plata, principalmente o Plata, pelo o que ele também já deu em competições internacionais pela seleção, acho que pode ser uma grande promessa e até acho que o estão a trabalhar bem, tendo em conta que ele, quando chegou ao Sporting, foi jogar para o Sub-23. Acho que então penso e espero, de certa forma, que estejam a trabalhar bem e a esperar pelo momento certo para que ele arranque na equipa principal. Sim, eu também acho que Plata está a ser muito, muito bem trabalhado. Mas eu acho que, para além de Plata, eu por acaso discordo um bocadinho do Gonçalo, porque pelo menos esta época eu acho que o Giovane está a ter um papel importante, pronto, nos poucos jogos em que entra, porque sempre que o Giovane entra o jogo muda para o lado do Sporting. E acho que isso é difícil arranjar nos dias de hoje. E eu acho que o Giovane, se tiver o treinador certo, esperemos que Ruben Amorim seja esse treinador, acho que pode evoluir. Para além desses dois, também gosto bastante de Pedro Mendes. Acho que, não sei se vai dar aquele mega avançado, toda a gente diz que vai dar. Mas acho que vai dar exatamente o novo Ibra. Não sei se vai ser o novo Ibra, mas acho que vai dar assim um bom avançado. Mas quem eu acho mesmo que vai ser a joia do Sporting nos próximos 2-3 anos, eu acho que vai ser Daniel Bragança. Yeah. O Mias joga muito. Sim, concordo. Também Sim, está a fazer grande época no Estoril. E em relação ao Giovane, eu também concordo uma coisa. Eu acho que ele é melhor a entrar do que a ser titular. Isso eu também concordo. Ele, acho que foi a época passada que entrou para aí em 3 ou 4 jogos e marcou os gols decisivos. O Giovane, sim, foi com o Peseiro. Parece uma coisa muito estranha que vou dizer, mas se tu retirares ao Giovane os números dele, em termos de golos e assistências, claro que isso é importante, né? O jogador tem que fazer, também tem que ser produtivo nesse aspecto, mas se retirares isso, ele acrescenta é pouco. Eu não sei explicar, mas acho que muitos golos são obra do acaso, tipo, por acaso a bola aparece-lhe à frente e ao mar. E não sei, se calhar tenho que ver mais do Giovane, não sei. Outra coisa, quando estava a falar dos médios, eu lembro-me também do Mateus Nunes, não sei se... Mas também não tive muito tempo. Sim. Não tive também demasiado atento. É? Mas pelo menos os jogos que jogou na equipa A também não aquece nem arrefece. Mas também lá está. O Sporting tem esta cena da formação tem que ser a base, mas isso, para mim, a equipa base tem que ser uma e tem que ser uma equipa sólida para os jogadores da formação virem e sentirem-se seguros. Não pode ser estar dependentes de vir os miúdos salvar, como aconteceu na época do sétimo lugar. Tem que ser precisamente o contrário. A partir do momento que vamos buscar o Mateus Nunes na esperança de este Bataglia não joga nada, até o miúdo é melhor, depois mete o miúdo e ele falha 2 passos, pronto, afinal já... Sim, há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Hoje ou acertas tudo à primeira ou és queimado. Não pode brincar com isso. Sim, é isso mesmo. Já estamos a chegar ao final deste episódio, mas como é costume, temos o facto curioso. Blanco? Então, o facto de hoje é sobre quem é o jogador mais velho de sempre a ganhar um Mundial. Esse jogador é Dino Zoff, é italiano, que ganhou essa competição com 40 anos. Em que ano? Em 2006, com a Itália. Achava que era russo. Dino Zoff. Não, Dino, vê-se que... Dinosaur. Está bem. Dinosaur. E era guarda-redes, não era? Exatamente, acho que sim. Era grande.
Então queria só deixar aqui um agradecimento Obrigado. ao Gonçalo por ter aceitado vir gravar connosco Muito. sobre este clube que tem tanto que dizer. Claro. E pronto, espero Obrigado que pelo tenhas convite gostado. outra vez. E Nós é que agradecemos. Obrigado nós. Obrigado nós. exatamente. Então espero que tenham gostado do podcast. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!